E quando isso acontece, irmão Brana diz que ela se distancia dele. A prosperidade muitas vezes no lar, para tudo você crê que é bom. E a maioria das vezes a gente na vida difícil é que é abençoado. Não é na vida farta. Todo mundo conta bênção se tem carro novo, casa nova e assim por diante. Mas prosperidade, bênçãos, que cada um de nós devemos ter, é a palavra que Deus revela, manifesta na hora que nós vivemos. Aí você vai saber viver com o pouco. Tem gente que não sabe, mas a gente tem que viver com o pouco. Você pode ver que essa garotada que é acostumada a viver com muito, a hora que vem para o pouco, sofre demais. Qualquer um de nós. Nós que já temos mais experiência da vida, sabemos disso. E podemos enfrentar estas horas também. Porque momento de prosperidade é muito bom para qualquer pessoa. Mas é um golpe que a maioria das vezes vem na vida da pessoa. Porque quando você mais tem, mais quer ter. Quando mais ganha, mais quer ganhar. Isso aí está no ser humano. Ele luta para construir uma casa, depois quer fazer duas. E se puder fazer três, ele faz também. E prosperidade. Cada um luta por isso. Não vamos deixar que esta prosperidade nos atrapalhe na fé. Que a gente pode ser próspero, coisa boa, mas muitas vezes a prosperidade atrapalha. O irmão Brano diz aqui a mensagem, advertência depois juízo, 87. E Deus quer que nós nos separemos. Ele quer que nós saiamos do mundo. Não trate de viver com o mundo e com Deus também. Não trate de estar na moda atrás do mundo e de trás de Deus. Você tem que viver para um ou para o outro. É uma escolha que a gente faz. Que a Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é a riqueza. Então você tem que escolher um. Quando você escolhe o Senhor certo, como Salomão escolheu, ele pediu uma coisa que Deus deu a mais para ele. Eu quero sabedoria. Deus diz, vou te dar ouro também. Mas se eu tivesse pedido ouro? Então nós temos que aprender nas nossas orações a pedir, estar satisfeito com o que tem, lutando para possuir mais alguma coisa. Não é errado isso daí. Só que não deixa estas coisas que você possui atrapalhar sua caminhada diante de Deus. Que muitas vezes acontece isso. Você possui mais coisa, isso te atrapalha. Antes você pensou, Deus, o Senhor me dá um carro para mim na igreja. E depois Deus te dá um carro, você vai para a festa. Oh, mas eu vou na igreja sempre. Sim, mas você nunca deveria trocar um culto por uma festa. Em lugar algum. Nunca trocaria. Você ia valorizar o que Deus tem te dado e para aquilo que você pediu para Ele. Usar da forma correta. Tem gente que tem mais facilidade de prosperar. Outros têm mais dificuldade. Mas tem gente que, se prosperar um pouquinho, ela já larga das coisas de Deus.
Só ter um pouquinho de avanço no natural, está tendo com folga, sobrando em casa, já não tem mais aquele desejo ardente. Você pode ver que o momento de doença é o momento que a oração sai mais sincera. É o momento de doença. E ainda mais quando está chegando a hora da morte. Aí a oração é mais sincera. É o que aconteceu com a viúva. E é o que acontece com cada um de nós. Mas o que a viúva fez? Pôs Deus em primeiro lugar. O que cada um temos que fazer? Pôr Deus em primeiro lugar. As outras coisas que vão vir, que Deus vai dar, não vai nos atrapalhar. Porque nós temos colocado Ele em primeiro lugar. E agora encontramos que este Amós, ele certamente predisse um juízo sobre esta gente, se não se arrependesse. E ó, que se ajusta nos nossos dias. Penso que esta grande cidade, voltando e indo outra vez, e grandes cidades ali embaixo, como era que tudo havia prosperado, e eles tinham uma grande economia, em tudo havia prosperidade. E eles pensavam que estavam exatamente na vontade do Senhor. Se está prosperando, estou na vontade de Deus. Não, examina melhor sua vida. Examina melhor sua dedicação. O que você tem e o que você faz para Deus. Porque o que nós fazemos em adoração, em louvor a Deus, é muito insignificante diante daquilo que Deus já fez a nosso favor. E eles pensavam que estava exatamente na vontade do Senhor, porque havia prosperado. Porque estavam prosperando. Porém, eles encontraram que nem sempre Deus é autor da prosperidade. Nem sempre. Algumas vezes, quando a prosperidade golpeia a igreja, esta se distancia dele. Se tem vida difícil, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ir na igreja. Se a vida melhorou, já não faz mais aquilo, já não tem aquela preocupação. É por isso que vemos apuros na vida. E a gente precisa de aprender. Você vê outro sofrer, não espera você sofrer para aprender. Aprenda com o sofrimento dos outros. Se alguém foi castigado, aprenda você com o castigo dos outros, ao invés de esperar ser castigado para depois aprender. Aprender a viver, aprender a temer a Deus, aprender a colocar Deus em primeiro lugar na vida. Então, algumas vezes, quando a prosperidade golpeia a igreja, esta se distancia dele. E aí pode levar para o lar. Golpeia o lar, aí o lar se distancia dele. Vai golpear a família está muito bem, e Deus está te dando prosperidade, e você veste bem, daqui a pouco você já veste de uma forma atraente, sensual. Você muda os desejos, você não permanece da forma correta. Então a prosperidade não serviu para mim nem para você. Nós temos que prosseguir na vida simples, vestir o correto, a decência e deixar esta vulgaridade de fora. Você não pode misturar Deus com mamon, com riquezas. Isso é Bíblia. Jesus falou. E a gente dá vazão a isto e mistura. E acha, Deus está me abençoando nisso, então eu estou bem com Deus. Não, examina melhor sua vida. Não é porque você tem muita coisa boa, e coisas financeiras e até saúde.
que você é de Deus. É pensamento errado. Os de Deus sempre sofreram. Irmão Brana fala do pastor da igreja no dia dele, irmão Neville. Ele disse que ele tinha muito sofrimento, muita enfermidade em casa. Era um irmão que tinha bastante sofrimento. E o irmão Brana estava ali vendo tudo aquilo. E você sabe, um homem de oração também, como era aquele pastor, e como o profeta estava presente, mas não podia fazer nada. Tem coisas que você vai ter que aprender a viver com o que tem, da forma que é. Não se exige a Deus, me cura porque eu vou te servir. Você é um mentiroso. Você não tem que fazer barganha com Deus, negócio com Deus. Você serve a Deus por amor, por dedicação. Não é porque Ele vai te dar alguma coisa. Você é a dona de casa, vai servir a família, servir o marido. Não é em troca de coisas. Mas é porque é seu amor, sua dedicação. E assim é o marido também, servir a família. Não é em troca das coisas. Mas por amor, por dedicação. E assim somos nós, pastor e igreja. Por que vocês vêm aqui? Por que vocês ouvem? Por que vocês creem? Deus deve ter feito alguma coisa por você. E você, por mais que venha servir a Ele, você ainda tem que achar que não está fazendo nada. Porque é uma realidade. A irmã Brana continua aqui, 89, advertência de prejuízo. Você sabe, Deus falou de Israel uma vez e disse: te encontrei ensanguentado no campo e te lavei, te trouxe para dentro, para ser seu próprio filho. E então, quando cresceste, aí não dá mais atenção a Deus. O que Deus teve que fazer com Israel? Levá-lo para a Babilônia, vai para lá, vai sofrer um pouco. Eu sou o seu Deus, mas você tem andado por caminhos errados, agora vai para a Babilônia, eu não posso te maltratar, eu sou Deus. Mas tem o rei Nabucodonosor que pode fazer isso, e a Bíblia diz que aquele rei era servo. Nabucodonosor, meu servo. Servia para chicotar a Israel por suas falhas, seus erros, porque Deus tinha tirado eles do engano, da vida de luta e dado uma melhor vida para eles. Eles não valorizaram aquilo. É que muitas vezes Deus faz para nós. E tem gente que não pode ganhar muito. Eu tenho dito, até para estar na minha casa, vocês não podem ganhar o seu serviço, não pode ir para frente. Talvez, mas está jogando praga, né? Mas não pode ir para frente. O que vocês pensam? Pensam em melhorar o nariz, em melhorar a orelha, em melhorar... O que é que você pensa? Quer ganhar, nunca está satisfeito com o que Deus deu. Deve ser agradecido. Por isso, não vamos para frente. Nós que entendemos. Os do mundo vão. Eles fazem o que eles querem. E é bíblico também isso. Mas o justo não pode fazer nada, que já vem uma correção para ele. Porque Deus corrige e repreende aquele que Ele ama. Açoita aquele que Ele toma por filho, mas nós queremos ser um tipo de filho rebelde. E Ele vai fazer conosco como Ele fez com Israel. Joga na Babilônia e deixa agora Ele te escravizar um pouco, para você aprender. 70 anos de castigo. 70 anos. A gente tem que valorizar o que Deus dá. O que Deus dá, deixa eu saber viver minha vida singela. Por isso que eu gosto, eu já trabalhei para fazendeiro que trabalhava com a gente.
Então a gente pensa, se eu fosse fazendeiro, eu ia trabalhar. Não, eu ia mandar, ia só, faz isso, faz aquilo. Mas trabalhava com a gente. Simplicidade. Muitas vezes, estou falando apenas de uma parte. Tem pessoas boas, simples, que você não pensa que elas são ricas. Mas tem pobre que você pensa que ele é milionário. E deve para Deus todo mundo. Porque ele quer aprender a viver uma vida de luxo. Que o salário dele não mantém aquilo. Coisa boa é você viver na simplicidade. Ser abençoado. O nosso Deus que é rico veio, nasceu onde? Manjedoura. Você quereria nascer numa manjedoura? Pergunta para um filho seu. É aquele negocinho assim. Uma nojeira na vida. Ela já se prepara a unha, ela já se faz de tudo. Não posso arrumar a cozinha. Eu não sei que tipo de casamento vai existir ainda daqui para frente. Que tipo de homem, de mulher irresponsáveis, que não pode fazer certas coisas porque tem que tratar muito do natural. Eu espero que vocês sejam diferentes do que eu estou falando. Estou falando apenas de coisas que acontecem no dia a dia. E que Deus não pode dar muita coisa para nós, porque nós estragamos a nós e os outros. Peça a Deus, me orienta a saber usar, negociar, viver com aquilo que o Senhor me dá. Aí ele diz assim, ó, então, quando cresceste, e uma mulher jovem e bonita te comportasse como uma prostituta. No início vai tudo bem, é mundo e Deus que eles querem colocar junto. E nós temos que escolher ou o mundo ou Deus. E o espírito que cai nas pessoas é esse espírito. Elas comportam como prostituta. É só ter mais coisas. Se tornam insinuantes. E os homens, por sua vez, por não ter o Espírito de Deus, não tira o olho da mulher atraente. O que cada um precisa aprender. Aprender quando nós vivemos na igreja, numa sociedade. Aprender sinceridade, honestidade. Precisa de aprender. O que o mundo está perdendo cada dia mais. Os homens estão perdendo, as mulheres também. Então, um está interessado na mulher do outro, no marido da outra. São espíritos do mundo, hoje, estão trabalhando. Então, a irmã Brana diz aqui, uma jovem bonita, comporta como uma prostituta. Ele disse, tu te tens dado a cada caminhante. Você tem prostituído a cada momento que sai. Mas como a mulher pode dizer, nunca nenhum homem tocou nela, senão o marido, mas ela vestiu de uma tal forma que foi tocada por centenas e milhares de homens. E Deus vai te julgar exatamente por isso. Mas Deus te deu livre-arbítrio, você veste roupa se você quiser. Deus não obriga ninguém a vestir. Agora, as filhas dele, escuta como a Bíblia diz. Vocês devem aprender com Sara. Espera lá. A igreja, e muita gente aí está dizendo que precisa fazer uma nova Bíblia, porque esta Bíblia aqui é muito antiga. Então teria que fazer uma Bíblia moderna para poder aderir aos seus gostos, aos seus prazeres, porque essa daqui condena.
Então eles têm vontade de fazer uma nova Bíblia. E tem gente apoiando tudo isso daí. E o mundo, cada dia mais, se perdendo. Veio, porém, quando estavas pobre e necessitado, quando tinhas necessidades, me servias. Eu gosto de ver isso que eu vim lá de baixo. Eu vim lá do paiol, eu vim lá do galinheiro. Meu pai tocava as galinhas e depois nós íamos morar ali, fechava com aqueles tijolo de adobo. Minha mãe mesmo fazia enquanto ele trabalhava. A gente veio lá de baixo. Mas os nossos filhos não, já vieram aqui de cima. Não sabe nada disso. A gente usava aqueles pedacinhos de lápis. E quando ainda voltava para casa, muitas vezes precisava de apanhar. Porque saía da escola, como eu, né? Ia jogando lápis. Os outros meninos, o lápis que batia no outro, fulano ganhou. A gente ia perdendo até os pedaços de lápis. Mas é uma vida simples. É uma vida que a gente ia para a roça, não tinha pão com manteiga. Eu gosto de lembrar, lá do meu tempo, uma garrafinha de café, só fazia um buraco no pão, jogava o café e comia. Hoje, até para mim engolir tem que ter manteiga, tem que engraxar um pouco isso, né? Mas a gente já passou aquele tempo da dificuldade que não tinha um cruzeiro naquele tempo para comprar um picolé. Vontade de comer um pão com salame. Hoje eu posso comprar. Falar, não, senhor. A gente pode comprar muito salame hoje, muito pão. Mas eu quero ver se você ainda está na mesma simplicidade, sendo agradecido a Deus pelo pouquinho que você tem. E Deus te abençoando, e se aquilo prospera, graças a Deus. E aquilo forma caráter nos filhos. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo que os nossos filhos são formados em celular. Né? Todo mundo. Vocês lembram do tempo que não podia ir na casa do fulano porque estavam todos assistindo televisão? Aí você não ia hoje, em casa todo mundo, cada um fica no celular. A coisa só mudou. Todo mundo agora só no seu aparelho, cada um está no seu canal. Muita facilidade na vida. Todos nós. Precisamos ver se nós colocamos Deus também naquele lugar. Deixa eu colocar Deus aqui. Aí, no mundo, tudo que é apresentado no mundo é mundanismo, é perdição. Quando a gente encontra um pedacinho de brana lá. E você está no seu celular, você quase que não pode abrir ele sem ter algo errado. Sem aparecer uma pornografia. Eles estão vivendo desta forma a liberdade que tem. Para um lado, para a comunicação, é uma beleza, mas para o que não presta também. Isso suja a mente, Deus dá. A criança, tem criança de braço aí que está chorando porque quer o celular. Aí você dá o celular na mão dela, cala a boca. Somos iludidos. Por isso a igreja, ela prospera, ela distancia dele. O homem prospera. A ciência que temos, não é o que a Bíblia diz, por multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriarão. Nós estamos no tempo
uma ciência multiplicada. E cadê o amor, a dedicação de filhos a pais, de pais a filhos, de pastor a igreja, de igreja a pastor? E vai jogando para o seu trabalho, para o empregado, ao patrão, do patrão ao empregado. Cadê a nossa dedicação? Mais um pouquinho. Porém, quando estavas pobre e necessitado, quando tinhas necessidade, me servias. Porém, quando eu te abençoei e te dei em abundância, então te apartaste de mim. Hoje somos o povo mais rico, com a maior mensagem do mundo. Quantas pessoas já se apartaram de Deus, sabendo que tem a maior riqueza, a maior mensagem, esta terceira puxada, simples que nós temos, é a maior coisa do mundo. Você não devia trocá-la por nada, mas tem hora que por uma posição, eu quero ser diácono, eu quero ser obreiro, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, troca a mensagem. E se houver alguém oferecendo uma posição desta, foi isso que a serpente fez com a Eva lá no jardim. Ofereceu uma coisa melhor para ela. Vocês devem comer do fruto, vocês vão ser como Deus. E ela mentiu. A serpente mente. Então vamos viver uma vida de consagração a Deus. Consagração a Deus é você no seu trabalho, viver direito, pensando em Deus, trabalhando alegre, em qualquer lugar, sentir-se bem, servindo a Cristo, apartando-se do mal, orar sem cessar, diz a Bíblia. E orar sem cessar não quer dizer que você tem que ficar à toa, tem que parar de trabalhar. Não, é no Espírito. Como o seu Espírito pode encher de coisas à toa do mundo, pegue agora esse Espírito e converta-o. Faz dele uma nova mulher, um novo homem, que agora pode ter o prazer nas coisas do Senhor. Agora não vai faltar nenhuma luta, nenhuma tentação para nós, não. Somos seres humanos. Enquanto estiver aqui, você tem que aprender a batalhar, enfrentar o mal, enfrentar o pecado, enfrentar doenças pela fé, crendo em Cristo. Quantas vezes orando e não sendo respondido? Jesus mesmo fez isso. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E o Pai não afastou, não. Ele tinha que beber aquele cálice. Tem momentos na vida que você tem que passar por aquilo, tem que sofrer. A gente não queria isso, mas tem que passar por certos momentos, mas que isso possa nos formar no caráter cristão. Respeite sua família, respeite a família dos outros, respeite sua esposa, seu marido, respeite a esposa dos outros. Estou encerrando. E está provado que é justamente assim. Grande Deus, eu peço que o Senhor nos dê graça para viver a vida cristã, não o fanatismo. A vida cristã, o Senhor só quer coisa boa para nós. O Senhor é eterno, o Senhor é limpo, o Senhor é puro, e o Senhor não pode ter um filho sujo, um filho impuro. Quando o Senhor tem, o Senhor tira do mundo e o transforma, dá a bênção da sua vida para esta irmã, para este irmão. Faça-nos meditar mais nas coisas do Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas,
para enfrentarmos um mundo no qual está diante de nós, combatendo a palavra, combatendo a verdade, e nós queremos permanecer de pé, sustentando esta palavra, sustentando esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu quero prosseguir aqui nessa leitura apenas com vocês. Lá na igreja de Corinto, Paulo escrevendo para aquela igreja, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Quando a gente ajunta para tomar a ceia, deveria pensar, estou ajuntando para melhor. Paulo falou, vocês não estão ajuntando para melhor, vocês estão ajuntando para pior. Em outras palavras, quanto mais você vem na igreja, quanto mais você toma ceia, pior você fica. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, divergência. Um não está bem com o outro, uma irmã não está bem com a outra, divergindo pensamentos, ações, nada de cristianismo, simplesmente pensamentos delas mesmas, deles mesmos. E até importa que haja entre vós heresias, falsas crenças, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Você vê a condição da igreja de Corinto. Eles chegavam com aqui, o que eu fiz aqui não dá para um. Porque eles chegavam para comer. E antes da ceia, eles já comiam. Paulo teve que corrigi-los. Eles chegavam para beber e embriagar. Por isso não era suco de uva, não. Suco de uva não embriaga ninguém. E o da igreja primitiva, eles chegaram a embriagar. E Paulo teve que corrigi-los. Estavam agindo errado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Por isso que você toma um pedacinho de pão. Seu privilégio, é o privilégio do crente batizado. O não batizado tem que aguardar para quando for batizado. E muitas vezes depois que batiza, quer perder a ceia. E antes de batizar, a gente quer tomar a ceia. Você sabe que é assim. Aí depois que batiza, não importa se vai perder ceia, vai perder culto. Ceia não é apenas agora o que nós fazemos aqui. Mas você cear a palavra, a mensagem, se dedicar ao culto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Isso aqui é até no rapto, não é até que ele veio como filho do homem, não, até que venha, porque nós tomamos a ceia aqui até que sejamos raptados. Tem que aprender isso. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, cada pessoa é responsável por seu testemunho. Não é eu que tenho que ficar olhando como que a irmã está, como que o irmão está. Não, eu não.
A Bíblia diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor examinar. Como pastor, eu tenho que só que pregar e advertir. Deixando isso aqui para vocês. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ninguém come e bebe para a condenação dos outros. Você tem que entender, porque você examina a si próprio. Come e bebe para a sua própria condenação. Então eu não vou tomar ceia, não. Eu vou consertar. O indivíduo muitas vezes pensa, então eu não vou tomar ceia, porque eu não estou certo. Porque você não pensou que precisa consertar primeiro, ao invés de pensar, não vou tomar a ceia. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não gosto que ninguém me julga, então eu julgo a mim mesmo. Você não quer que ninguém te julgue, ninguém fala nada com você? Julga a si próprio. Condena a si próprio, corrija a si próprio. Aí ninguém vai te condenar, ninguém vai te corrigir. É o que Paulo está ensinando. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Porque Deus te ama. Então Ele traz uma mensagem para nos corrigir, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então nós já aprendemos, eles comiam, queriam comer na igreja, comer demais, famintos, beberrões. E Paulo diz, nisto não vos louvo. Eu não posso louvar o seu exemplo, o seu testemunho, incorreto, contrário a esta palavra. Não podemos. Por isso nós temos esta palavra para nos ensinar. Nós estamos aqui porque cremos ainda na Bíblia, e esta Bíblia é que nos ensina. Queremos colocar nossa vida no altar de Deus. Que Deus seja glorificado através do nosso falar, do nosso olhar, do nosso andar, do nosso trabalhar, do nosso mover. Que Ele seja glorificado. Amém. Obrigado mais uma vez, Pai, porque o Senhor desperta cada um de nós para esta vida espiritual. Para não sermos condenados com o mundo, o Senhor vem e nos corrige, nos julga, nos perdoa. Cada pessoa, Pai, que chega a Ti e quer consertar, pode ser o pior pecador. O Senhor está pronto a estender a mão ao ladrão, à prostituta, ao maconheiro, ao traficante. O Senhor está pronto a estender a mão para ajudá-los. Eles querem mudar de vida. Em nome de Jesus Cristo, que meus irmãos que já conhecem a sua palavra, que eles possam, Pai, ter o Espírito Santo movendo dentro deles e mostrando para eles o certo e o errado. Eles não têm que ficar apenas por me ouvir, mas eles têm que ouvir sua palavra e saber que eles estão julgando a si mesmo. Olhe para si, a sua vida, e peça a Deus misericórdia. Senhor, me ajuda a ajudar esta igreja. Ajuda cada um de nós a ser melhores cristãos. Voltarmos para casa melhores, mais alegres, sabendo que nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. Estamos agradecidos por isso, Pai. Por isso o Senhor está sempre trazendo uma limpeza, julgando a nossa vida e nos perdoando. Em nome de Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém.